Tá. E tá começando, glória a Deus. Gente, desculpa a demora. O notebook demorou pra reiniciar. Você sabe como é que é, né? Quando Deus vai falar, o diabo faz de tudo pra atrapalhar, até encher o saco com o computador. Funciona tudo perfeitamente. É só falar que vai fazer alguma coisa pra Deus, começa a travar tudo. E eu gosto. Isso é sinal de que a gente tá incomodando o inferno. Então, se você, meu amado, você tá andando uma caminhada onde você vê muita gente se levantando contra, onde você vê muitas coincidências acontecendo para tentar atrapalhar, continua, meu amigo, continua porque é o inferno se levantando contra e eu quero que o diabo se lasque. Eita glória! Infelizmente, eu tô longe do celular porque eu não consegui colocar a câmera, vai demorar para instalar a câmera, eu falei, vou fazer pelo celular mesmo. Só que o ruim é que fica longe, eu não consigo passar os dedos aí pra ler as mensagens. Juninho, que bom você aí. Um beijo, meu querido. Parabéns pelo seu dia dos pais de hoje. Você que agora é paizão fresco. Você sempre foi fresco, mas agora você é pai fresco. Gente, 1 Reis, capítulo 17. Eu quero ler com vocês um texto que fala muito comigo. E quando eu tô lendo a Bíblia à noite e alguma coisa queima no meu coração, eu não consigo não gravar, eu não consigo, eu preciso falar, eu preciso vomitar pra alguém, eu preciso vomitar, eu não consigo guardar só pra mim. Se eu guardar só pra mim, engorda. Então, acho que eu tô guardando muita coisa pra mim. 1 Reis, capítulo 17, a gente vai ler a partir do verso 8. O que eu quero dizer com essa palavra de hoje? A palavra de hoje vai ser pra te avivar a fé. Lucão, meu amigo amado, a paz. Desculpa, gente, eu tô muito gripado. Eu nem fui no culto hoje. Eu dormi, tomei um monte de remédio e dormi. Acordei muito melhor, graças a Deus, mas eu fiquei muito triste. Eu não gosto de perder culto. Não gosto. Eu faço de tudo pra ir, porque eu sei como é precioso estar lá com meus amigos, meus irmãos, abraçar, cantar e tudo mais. 1 Reis, então, 17:8 é um texto para avivar a fé. É um texto para que você não ache que Deus ainda não faz milagres. Deixa eu te falar uma coisa, amado. Grave na sua mente esse texto. Hebreus, capítulo 13, verso 8. É um dos textos que eu mais cito. Ele diz que Jesus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente. Isso significa que Jesus Cristo continua sendo o mesmo Deus que realizava os milagres de antigamente. Ele realiza hoje. Sabe qual que é o problema? O problema é que hoje as pessoas duvidam. O problema é que hoje até os crentes duvidam dos milagres. Eles não acreditam. Quando você fala algo muito sobrenatural, o ceticismo está tão forte na mente das pessoas que as pessoas não conseguem acreditar no sobrenatural. Eles não conseguem. É interessante porque existe uma tentativa do diabo. Meu Deus, eu vou falar coisa séria. Deixa eu arrumar essa câmera. Estou achando ela muito baixa. Olha, presta atenção no que eu vou falar. O diabo hoje, ele vai usar daquilo que parece ser santo para atrapalhar a sua vida naquilo que de verdade é santo. Como assim? Ô Jesus Cristo, diabo, dá um tempo, cara. Que coisa horrorosa. O que eu tô querendo dizer? Como que ele atrapalha? Tá rolando aí na internet o vídeo de um cara que ele chegou pra cantar num culto e ele mandou a igreja levantar e disse que Deus estava mandando as pessoas darem 40 pulos para que depois do 40º pulo a bênção ia chegar, a vitória ia chegar. É uma idiotice sem tamanho. Deus nunca mandaria as pessoas pular 40 vezes. Aí você fala, Dani, mas você acabou de falar que você não deve ser incrédulo. Meu querido, você tá vendo o que o diabo faz? Ele vai trazer tanta invenção, ele vai trazer tantas coisas alucinadas, dizendo que é de Deus, que aí quando é de Deus, a gente duvida. Por quê? Porque a gente tá vendo um monte de gente falsa, um monte de falso lobo, um monte de falcatrua, um monte de mentira. Gente amada, quando você tem o Espírito Santo, você vai saber o que é voz do Senhor e o que é histeria coletiva e o que é invenção humana. Deus nunca mandaria levantar e pular 40 vezes para chegar à vitória, isso é ridículo. Mas Deus realiza milagres sim.
Só porque existem essas pessoas que escandalizam o evangelho, muitos cristãos de verdade, e eu não falo aqui católico, evangélico, eu não gosto de rótulo, eu tenho preguiça de rótulo, eu gosto de falar com nova criatura, quem crê de verdade, quem está livre de religiosidade, quem conhece Jesus assim pela palavra, que a revelação de Deus é a palavra, o Espírito Santo te traz através da palavra. Deus ainda faz milagre na vida dos seus, Ele faz. Então eu quero ler esse texto para te trazer o contrário de incredulidade. É credulidade? Existe isso? Deixa eu pesquisar aqui. Existe credulidade? Não. Existe credibilidade, mas não é isso que eu quero. Existe credulidade. Então hoje eu quero trazer credulidade para sua vida. Volney, meu amado, um beijo para você, amo você, sua família toda, Marinha, Lezeane. 1 Reis 17, verso 8. Então veio a palavra do Senhor dizendo: olha, Silvio tá lá em Melbourne, que legal, um beijo para vocês aí na Austrália, um abraço nos canguru. Então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, Elias, e vai para Sarepta, que é uma cidade de Sidom, e habita lá. Eis que eu te ordenei que uma mulher viúva vai te sustentar. Então ele se levantou e foi até Sarepta. E chegando à porta da cidade, encontrou uma mulher viúva. Essa mulher estava apanhando lenha. E então Elias chamou essa mulher e lhe disse: me traga, estou te pedindo, um pouco de água para que eu beba. E indo ela trazer água, ele a chamou e lhe disse: agora me traz também um pouco de pão. Porém ela disse: viva o Senhor o teu Deus, mas nem um bolo eu tenho. Eu tenho somente um punhado de farinha numa panela, um punhado de azeite numa botija. E vê, aqui eu peguei 2 cavacos. Eu vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Cavaco, de acordo com alguns que eu pesquisei, é pedacinho de madeira. 2 pedacinhos de madeira. Como se ela fosse fazer uma fogueirinha, né, para cozinhar esse bolo, essa farinha com azeite, para fazer um bolinho. Vou prepará-lo para mim e para o meu filho, iremos comer e morreremos. Um abraço, pessoal de Foz do Iguaçu. Então Elias disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, primeiro dê esse bolo para mim. Depois você fará para o teu filho e para ti. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija não vai faltar, até o dia que o Senhor traga chuva sobre a terra. Ela foi, fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ele e a sua casa muitos dias. Pois da panela não acabava a farinha, e da botija não acabava o azeite, conforme a palavra do Senhor que ele falou através do profeta Elias. Gente, eu quero orar rapidinho porque a palavra de hoje vai ser essa. Senhor Deus, eu quero te clamar agora, Pai, para que traga fé aos nossos corações, ao meu e a de quem está ouvindo, e ao de quem está ouvindo. Que nós possamos crer, Pai, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor cuidava, naquele dia o Senhor estava com Elias e com essa viúva. Hoje o Senhor está conosco do mesmo jeito. E milagres ainda são reais. Eu creio, em nome de Jesus, eu creio. Glória a Deus. Primeira análise que nós temos que fazer desse texto. Elias se levanta, ele vai até uma mulher da cidade de Sarepta. Ai, meu Deus, começou a doer minha garganta. Olha aqui, gente, tô até com xaropinho. Deixa eu tomar um pouquinho de xaropinho pra parar de doer. Nossa, que gosto de house de cereja. Aqui. Ele chegou na cidade de Sarepta. E quando ele chegou lá, ele achou uma viúva. Primeira característica que eu achei interessante. Essa viúva tinha temor no coração. Já começa que a obra de Deus não é real na vida de quem não tem temor. Se você quer ver milagre, primeiro você tem que ter temor. Você tem que crer que Deus existe, você tem que crer que Ele é real.
Você tem que crer que o que ele fala é verdade. Você tem que crer na palavra dele. Porque quando Elias chega e ele pede o pão, ela vira e fala: olha, viva o Senhor Deus. Ela sabia que Deus existia, ela sabia que Deus era verdadeiro. Ela não queria mentir, ela não ia mentir. Tanto que ela foi sincera, ela falou assim: olha, eu só tenho isso. Ela podia ter falado: eu não tenho, não vou. Mas ela disse: olha, eu não vou porque eu não tenho. O que eu tenho é isso aqui. Ela não foi assim. Ela não mandou ele embora. Ela ainda falou assim: moço, eu queria te ajudar, mas eu não consigo. Então você vê que ela tinha temor e ela tinha um coração disposto. Ela falou pro profeta: olha, a água eu trouxe porque eu tinha água, mas o que eu tenho é só para mim e pro meu filho. Eu queria ter um monte para te dar. Isso aqui me mostra uma pessoa que tem o coração disposto. Quando Deus chega e ele fala sobre a vida de alguém, quando Deus traz uma palavra para você, dizendo assim: olha, Deus ainda faz milagres. Se você é daquele tipo que fala: eu creio que Deus faz milagres e eu quero viver esses milagres, eu posso não ter a fé suficiente, posso não estar vivendo uma vida santa suficiente, posso não estar lendo a palavra o suficiente, mas eu quero. Isso mostra que você tem pelo menos o desejo no coração. É o início do processo. Eu não estou falando que Deus só vai fazer milagre na vida daqueles que são perfeitos. Não. Mas ele começa na vida daqueles que creem. Você crê? Então você nunca mais coloque na sua mente aquela voz do diabo que diz que para os outros pode, mas para você não, porque você não merece. Sabe por quê? Porque não tem ninguém que merece. Ninguém merece. Todos nós, espiritualmente falando, éramos como essa viúva, sem nada para oferecer. O que a gente tinha era muito pouquinho. Deus, olha o que eu tenho, pouquinho, é a minha vida, é o que eu tenho. E aí Jesus fala: é o que eu quero, é o bastante para começar a fazer o milagre aí. Quando ele vira e fala para ela assim: vai lá e faz primeiro para mim, eu fico pensando se fosse eu. Se hoje em dia eu ouvisse assim: Dani, vai lá e faz um profeta falando: vai lá e faz pra mim um bolinho. Eu falo: mas eu só tenho pra mim e pra Eli. A mulher tá falando que a Eli não vai gostar do que eu fiz. Ah, por causa do remédio? Ah, mas é só eu que tomo, ela não toma esse. Fica tranquilo. Só eu que tomo. É por isso que eu tomei no biquinho. Ah, mas foca na palavra. Aí, se alguém chegasse e falasse assim: Dani, vai lá, faz o bolinho e traz pra mim. Só que se eu tivesse só pra mim e pra Eli, eu ia falar: claro que não. Primeiro eu vou dar pra minha esposa. Primeiro ela que come. Se sobrar, a gente come. Só que quando são as coisas de Deus, a gente nem questiona. Se Deus falou, eu não vou nem medir as consequências. Se Deus me chamou, não vou me importar em perder amigos, porque eu vou. Não vou me importar em perder aceitação social, porque eu também vou. Não vou me importar em perder alguns prazeres que eu tinha, porque eu sei que eu também vou. Isso aqui é como se fosse uma prévia, uma profecia de Jesus, quando ele fala em Mateus capítulo 6, que para que nós possamos viver aqueles milagres, que ele fala, Mateus 6 é um texto muito paralelo com esse, porque a imagem é igual dos dois lados. Aqui a gente vê uma viúva que não tinha nada o que comer. Lá nós vemos uma pessoa que clama, Jesus está dando um exemplo de uma pessoa que clama por comida e uma pessoa que clama por roupa. Por isso que ele fala: olha para o passarinho, olha para a flor. Tanto um quanto o outro mostra a carência humana, as necessidades humanas. Ele mostra as nossas necessidades. Esses dois textos são muito parecidos ali no foco da revelação. Qual é? Duas pessoas carentes, duas pessoas necessitadas, duas pessoas que precisavam de algo, duas pessoas que tinham algo em falta. Porque qual é a diferença entre o que crê e o que não crê? A pessoa que crê confessa a dependência dela do Senhor. Quem crê sabe que precisa do Senhor. Eu sei, você que está me assistindo, você sabe que você precisa do Senhor. Não é uma questão de: eu vou aceitar Jesus porque Ele merece. Meu filho, não é porque Jesus merece, é porque Ele é a única maneira de ter vida eterna. Ele é a única saída para as desgraças dessa vida, é o Senhor Jesus. Então ele fala assim, que aqui tem a viúva, e lá em Mateus 6 nós temos a pessoa carente. E é interessante que a solução das duas pessoas é a mesma. Elias fala: primeiro faz o bolinho para o homem de Deus. Porque o profeta Elias era uma figura de Deus na terra.
Não tinha o Espírito Santo derramado na forma plena que era hoje. Então, essas pessoas eram o referencial. Lúcia querida, a paz. Essas pessoas eram o referencial. Os profetas eram o referencial de Deus na terra. Hoje nós temos o Espírito Santo. Então, hoje nós podemos falar diretamente com Deus e espiritualmente fazer o que aquela mulher fez. Como assim? Quando Elias chega para ela e fala: primeiro você faz o bolinho para mim, é a mesma palavra de Jesus em Mateus 6, quando ele fala: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando eu coloco como prioridade a minha intimidade com Deus, a presença do Senhor, quando eu coloco em primeiro lugar a glória de Deus sendo refletida nessa terra através da minha vida, se isso é o primeiro lugar, aí, gente, aí o sustento, por consequência, vem. Ainda que se necessário seja através de milagres, mas ele vem. E é aí que as pessoas não estão vivendo a vida plena. Porque as pessoas, elas colocam hoje, inclusive os crentes, e misericórdia, e presta atenção no que eu estou falando, porque aqui essa palavra pode ser bem entendida ou mal entendida. Você não é bem sucedido pelo tanto que você estuda, pelo tanto que você é inteligente, pelo tanto que você se esforça. E eu digo isso porque, em primeiro lugar, eu busco o reino de Deus. Em segundo lugar, ele vai prosperar na minha vida. Ele vai me sustentar, ele vai me cuidar, ele vai cuidar de você. Aí você fala assim: ué, Dani, mas então se não é através das minhas forças, eu vou parar de trabalhar? Não. Nós, humanos, fazemos o possível. O possível, o que tiver ao seu alcance, você vai fazer. E vai fazer como se fosse para o Senhor. A Bíblia diz isso em Colossenses 3. Tudo que você for fazer, tem que fazer como se fosse para Deus. Mas você tem que entender que aquilo que é impossível, quando passa do seu limite, porque tem coisas que você não vai conseguir fazer. Amado, você vai lá e presta um concurso. Você estuda, você se prepara, você faz o seu melhor e você presta o concurso. Aí você vai fazer o quê? Você vai entregar na mão do Senhor. E você vai buscar o reino de Deus. Aí, se for da vontade dele, e se você fez o seu melhor, aí a consequência, o que acontecer com aquele concurso é a vontade de Deus. Porque quando que vai dar errado? Primeiro, quando eu não colocar a minha dependência em Jesus, quando ele não é a prioridade da minha vida, aí você está largado ao seu bel prazer. Aí você vai conquistar pela força do seu braço. O que você tiver é da força do seu braço. Mas se eu buscar o Senhor em primeiro lugar e eu fizer o meu melhor, tudo o que acontecer na sua vida, tudo é a vontade de Deus. Tudo, tudo. Deus não vai deixar acontecer nada com você que ele não queira que aconteça. Se você, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, em segundo lugar, você fizer o melhor. Essa mulher, ela é uma figura clara disso. Ela ouviu Diego Bigode. Que legal ver você aí. Te amo, meu amigo. Saudade de você. Em primeiro lugar, essa mulher fez o quê? Ouviu a voz do profeta e fez o bolinho para ele. Em segundo lugar, o que a mulher fez? Ela fez o melhor que ela tinha. O melhor que ela tinha era o azeite, e era a farinha, e era a água, e era a madeira. Ela falou assim: olha, o que eu consigo fazer com o que eu tenho é o bolinho. Aí Deus recebe aquele bolinho e fala: agora eu vou prosperar na sua vida. Agora eu vou multiplicar na sua vida. Agora eu vou cuidar da sua vida, porque você me deu o seu melhor. Você fez o melhor. Uma pessoa má podia usar esse texto aqui para pedir oferta, né? Dê o melhor, me dá o seu melhor e Deus vai te dar. Não é nesse sentido. Não é, não acredite se alguém pregar para você que você deve dar o seu melhor no sentido de uma oferta maior para a igreja para conquistar mais através desse texto. Esse texto não diz isso. Esse texto não diz isso. Esse texto está dizendo sobre você buscar o rei. Deixa eu tirar esse apito que tá me irritando, essa porcaria desse apito. Como é que eu tiro aqui? Pronto. Aí, agora ficou sem esse apito chato do aviso aí do Facebook. Em primeiro lugar, ela buscou o reino de Deus. Em segundo lugar, ela fez o melhor que ela podia com a vida dela. Em terceiro lugar, Deus derramou os milagres sobre a vida dela. Não faltou azeite, não faltou a farinha, não faltou água, não faltou madeira. O que isso quer dizer hoje? Isso quer dizer hoje que as suas necessidades serão cumpridas em Cristo Jesus. Dani, mas isso é Velho Testamento, isso vale no Novo. Filipenses, capítulo 4, verso 19. Diz assim, que Deus suprirá em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Ele não está falando que Deus suprirá
através de Jesus todas as nossas necessidades, não, mas é em Jesus as nossas necessidades. Por que ele diz em Jesus? Porque eu só vou ter todas as minhas necessidades satisfeitas. Eu não sei se vou ter, tá certo, eu só terei, né, pra ficar um português bonito. Rapaz, esse remedinho funciona, minha garganta parou de funcionar, não vou nem mostrar a marca pra não fazer propaganda de graça. Se bem que isso é bom, tem que falar pros outros, né? Vic Xarope. Gostei. Em Jesus Cristo, estando nele, significa que ele é a minha prioridade. Quando Jesus é minha prioridade, eu estou nele. Quando Jesus é a minha justiça, eu estou nele. Quando eu o busco todos os dias, eu estou nele. Quando eu desejo a presença dele, eu estou nele. Quando eu medito nas escrituras, quando eu louvo ao Senhor, quando eu canto, quando eu prego, eu estou nele. E estando nele, eu vou naturalmente fazer o meu melhor, porque não tem como. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não consegue fazer as coisas mal feitas. Você não consegue. Você quer ser o melhor porque você quer que as pessoas vejam Jesus em você. Eu tenho até uma certa cobrança, mas uma cobrança boa, tá? Uma cobrança boa. De tudo que eu vou fazer, eu quero fazer o melhor, para que as pessoas olhem e vejam um homem de Deus. Não é por reconhecimento pessoal. Eu não tô nem aí pra aplauso. Eu tenho horror de bajulação. Eu tenho horror de crente e pastores que gostam de ser bajulado. Esses dias eu até fui grosso e eu peço perdão, porque eu não queria ter sido. Eu falei com o maior carinho do mundo, porque eu cheguei numa igreja e os caras fizeram, tipo assim, olha quem tá aqui com a gente, colocou uns vídeos, é ele, eu não sei o que. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, o foco é Cristo, sai fora. Eu fui um pouco grosso, me arrependo, devia ter falado com um pouco mais de carinho, mas o perigo da idolatria é muito grande. O aplauso é de Cristo. Você não tem que fazer para aplausos. Você tem que fazer porque você quer que as pessoas reconheçam Jesus na sua vida. Você quer resplandecer o máximo de Jesus na sua vida. Você quer que do mesmo jeito que você foi conquistado por esse amor maravilhoso, essa paz muito louca, você quer que as pessoas também sejam. Primeiro, porque o amor de Cristo transborda. E segundo, porque gente feliz não enche o saco de ninguém. Então eu quero que todo mundo seja feliz em Cristo Jesus para que ninguém enche o meu saco. Aí fica tudo tranquilo. O mundo seria uma paz se todos fossem cheios de Jesus Cristo. Mas qual é o foco então desse texto? O foco desse texto é mostrar que Deus ainda realiza milagres, que Deus sustenta a necessidade dos filhos, que Deus não vai deixar a peteca cair na sua vida, Ele não vai te chamar para você morrer no meio da praia, aliás, para você morrer no... Como é que é? Para que você morra nadando antes de chegar na praia, é isso. Deus não chama ninguém para abandonar no meio do caminho. Nunca, ele nunca. Teve uma frase que, gente, se eu tivesse coragem de fazer tatuagem, eu não tenho porque eu não gosto, tá? Não é pecado, mas eu não gosto. Se eu tivesse coragem, eu escreveria no meu braço, que fala assim: Deus nunca perdeu uma batalha, não é a sua que ele vai. Eu falei, meu Deus, é isso? Ele nunca perdeu uma batalha, não é a minha que ele vai. E aí isso é para animar a tua fé, para saber que Deus faz milagre na vida dos seus e ele vai fazer na sua vida também. Mas então agora você está falando revelações genéricas, para todo mundo isso funciona. Não, o próprio texto está mostrando. Por que Deus fez milagre na vida dessa mulher? Porque em primeiro lugar essa mulher buscava o Senhor. A prioridade dela era o Senhor. A prioridade dela era obedecer a voz do Senhor. Tanto que ela nem questionou. Ela falou, eu só tenho isso. Eu só tenho o azeite e a farinha. Mas se é o que Deus está pedindo, está aqui. Eu só tenho a minha vida. E os meus pecados e as minhas manias e os meus traumas e os meus vícios e toda a minha maldade. É o que eu tenho, Senhor. Aí Jesus fala, ok, me entrega isso. Que aí eu vou começar o processo de transformação, eu vou começar o processo de santificação, eu vou começar o processo de te encher cada vez mais do Espírito Santo para te transformar numa pessoa mais parecida comigo. Mas entrega tudo, não entrega só algumas áreas da vida, não. Olha, eu entrego a área financeira porque eu preciso de ajuda, mas na área sentimental eu quero continuar transando com a minha namorada. Senhor, cuida da minha parte financeira, que eu me viro com a minha parte emocional. Aqui para você, ou você entrega tudo, ou você não vai ter o azeite na botija, você não vai ter a farinha, você não vai ter a água que vem do Senhor. Se você tiver, vai ser conquista pessoal sua. Parabéns pra você, se vire. Vai estudar, vai trabalhar, vai ralar, porque o que você conquistar vai ser através das suas mãos. Agora, se você entrega tudo, entregou tudo, você vai fazer o seu melhor, sim, sempre, mas o sobrenatural é real na sua vida. O sobrenatural acontece na sua vida. Porque Deus não faz acepção de pessoas.
Ele cuida de um, ele cuida do outro. Do mesmo jeito que ele cuida de um, ele vai cuidar do outro. Deus ama os filhos do mesmo jeito. A pergunta é, você ama Deus mais do que o outro? A diferença não está no amor de Deus por nós, mas a diferença está no amor nosso para Deus. Tem pessoa que ama mais, tem pessoa que busca mais, tem pessoa que se interessa mais, tem pessoa que se entrega mais. Essa pessoa vai colher mais, simples assim. E para terminar, ele fala assim no verso 14: pois assim diz o Senhor Deus, a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai faltar, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Por que isso? Porque aquela mulher estava passando fome por causa da seca. Mas em pouco tempo choveu na terra. Choveu e voltou a crescer a plantação, voltou a crescer, né, os legumes, os vegetais, o pasto para o gado e etc, etc, etc. Tudo que vem aí, né, por consequência. E aí Deus falou assim, olha, o meu sobrenatural vai acontecer até o momento em que for possível que você volte a colher. Isso quer dizer o quê? Que Deus não vai fazer o milagre quando eu puder fazer. Preste atenção. Eu não vou orar para Deus, eu não vou clamar a Deus para abrir a porta da minha casa quando chegar uma visita. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu posso ir lá e abrir. Eu posso ir lá e abrir a porta. Eu tenho essa capacidade dada por Deus? Sim. Tenho a vida dada por Ele? Sim. O fôlego de vida é dele? Sim. Mas eu posso ir lá e abrir. O que Deus está falando é que o sobrenatural acontece quando é impossível para mim e para você, para que a gente faça alguma coisa. Quando a situação é impossível, aí entra o sobrenatural. Quando a situação saiu da capacidade humana, aí é a especialidade do Senhor. Mas enquanto é a capacidade humana, você faça, dando glórias a Deus, mas você tem que tomar a tua postura. Tem coisas que você tem que fazer. Eu estava ouvindo agora, por exemplo, o áudio de uma moça que estava falando sobre um rapaz que ela gostou e tal, que ela está orando. Ela está orando desde 2016 pelo cara. Tem coisa que Deus vai fazer, mas tem coisa que tem que ir lá. Por que não chega para ele e manda uma mensagem e fala, olha, eu estou orando por você. Está resolvido. Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Deus não vai tomar uma postura por você quando você tiver que tomar. Deus não vai chegar para você e falar assim, olha, tá na hora de você ler a Bíblia. Ele não vai fazer isso, é você que tem que fazer. Deus não vai chegar para você e falar, olha, você tem que ir, tá na hora de orar, você não ora mais. Deus não vai, é você que tem que fazer. Agora, ele pode dar muitos desejos no seu coração e aí você vai ouvir ou rejeitar. Por exemplo, quantas vezes você sentiu vontade de orar por alguém e você não orou? Era Deus te chamando para ser intercessor. Ou quantas vezes você pensou em uma pessoa, você pensou em mandar uma palavra para aquela pessoa e você foi covarde e não mandou. Deus está te chamando para fazer parte da obra e você está negando. Esse é o sobrenatural. Vou te dar um exemplo. Ontem à noite, eu estava aqui no WhatsApp, aí eu recebi uma mensagem de uma mulher falando assim, pastor, pelo amor de Deus, ore comigo, porque uma prima, eu não lembro, acho que é prima, minha quer se matar. Aí eu peguei e falei, meu Deus do céu, é o Senhor chamando para interceder. Aí nós fizemos o quê? Ajoelhamos e intercedemos. Eu daqui, essa minha amiga lá do Rio de Janeiro. Ajoelhamos e oramos, beleza. Aí a menina mandou uma mensagem para ela falando assim, é prima, né? Falando assim, prima, não consegui pular do prédio. Alguma coisa me segurou. Eu tenho certeza que foi a oração, eu tenho certeza que foi o clamor. Agora a família tá cuidando dela lá. Tá levando em clínica psiquiátrica, enfim, existe o espiritual e existe o físico. Os dois têm que ser cuidados, não podemos pender só para um lado, não seja radical, nem de um lado nem do outro. E o que é interessante? Eu não tava lá para segurar ela, eu não tinha como segurar essa mulher. A minha amiga do Rio de Janeiro não tinha como, porque era de outra cidade. Então você vê que nós fizemos a nossa parte, ajoelhar e orar. E aí qual que era o depois? Aí é parte de Deus. Então a gente faz o possível, você faz o possível, e o impossível deixa que é responsabilidade e é especialidade do nosso Senhor. Então agora, vamos fechar orando por isso, pelo milagre na sua vida, pelo milagre. O que você estiver precisando, você vai orar. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas Deus sabe. Às vezes nem você sabe qual é o milagre que você precisa. Às vezes você está achando que você precisa de uma coisa quando você precisa de outra. Quantas vezes eu orei, por exemplo, na época da fábrica, quando a fábrica entrou em greve, que eu tive que tomar aquela decisão de sair, de ficar, e eu pensei, eu orava, Senhor, eu quero ficar, o milagre ficar. Só que na verdade, a vontade de Deus era que eu saísse, vou sair, eu não quero você ir. Então a gente estava orando errado, às vezes a gente até ora errado, clama a Deus por algo errado. Então o melhor é clamar para que Deus faça a vontade dele, a melhor coisa. Vamos orar agora por isso? Juntos, e a gente termina esse ao vivo? Bastante gente, fiquei surpreso.
Senhor meu Deus, eu quero te agradecer pela sua palavra, eu quero te agradecer pelo seu amor, quero te agradecer pelo seu cuidado. Eu creio, Senhor, eu creio de todo o meu coração que o Senhor estava aquele dia com Elias, lá com aquela moça, lá em Sarepta, e o Senhor fez o milagre de multiplicar o azeite na botija dela, a farinha na botija dela. O Senhor fez com que aquele material fosse multiplicado de uma forma sobrenatural. O Senhor criou moléculas e partículas e átomos onde não existia. O Senhor criou para que aquela mulher fosse sustentada e o profeta fosse sustentado, e mais uma vez o Senhor demonstrasse o seu poder e o seu cuidado com seus filhos. Eu creio, Senhor, que isso é real ainda hoje. Eu creio, Pai. Eu creio que milagres ainda são possíveis. Eu creio que pessoas podem ser curadas. Eu creio que condições financeiras podem ser, pessoas que estão em condição, assim, uma necessidade, podem ser resgatadas de um jeito milagroso. Claro que nós temos que fazer a nossa parte, sim, Senhor, mas eu creio no seu milagre, eu creio. Creio numa cura, creio na conversão, creio numa libertação, creio num livramento, creio em pessoas que têm ódio de outras, que esse ódio pode ser tirado do coração delas. Eu creio, Pai, eu creio que orações o Senhor ouve e responde orações que humanamente são impossíveis. Eu creio, Senhor, eu creio que pessoas ouvem, que a probabilidade é zero, que a chance é zero, e o Senhor dá risada desses números, e o Senhor faz acontecer quando é a sua vontade, Pai. Pode ser impossível que o Senhor faz acontecer, eu creio nisso. Pai, eu quero te pedir que avive a nossa fé, que fale aos nossos corações que o Senhor cuida da gente, que o Senhor sustenta a gente. Eu quero crer nessa palavra, Pai, eu quero descansar nessa palavra, tanto eu quanto as pessoas que estão me ouvindo agora, que estão assistindo a palavra que o Senhor deu através de mim hoje, Senhor. Através da sua palavra, através da Bíblia. Pai, em nome de Jesus, nos aviva a fé. Nos dê capacidade de crer. Aumente o nosso fogo no coração, Pai. Para que a gente descanse, viva uma vida mais plena, que a gente consiga ser mais feliz. Já nessa terra, mais feliz já nessa terra. Sabendo, Senhor, que a alegria de verdade será na sua presença, na glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus tenha falado com você. Que Deus multiplique as bênçãos dele na sua vida. E que você testemunhe. Você testemunhe o milagre que ele vai fazer. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar a justiça. E pode ter certeza que as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Amém? Amém. Meu nariz já começou a entupir de novo. Só uma última coisa. Quem quiser receber as crônicas, manda um e-mail para mim. Tá? Eu vou deixar até aqui. É daniel.saad@uol.com.br. As crônicas você vai gostar muito. Você vai aprender da Bíblia e você vai rir ao mesmo tempo. E Deus vai falar muito com você. E se você quiser, se você entender que esse ministério é importante e você quiser ajudar a manter, tem lá os dados, fica lá no finalzinho, eu deixo lá. Se você quiser, se não quiser, fica tranquilo. Mas Deus mandou eu e Elinéia largarmos tudo de trabalho, nossa vida profissional, jogamos fora para servir a Deus. Então eu sei que Ele vai sustentar, usando pessoas ou usando o sobrenatural, de um jeito ou de outro. Estamos até aqui de pé, não tem faltado comida, não tem faltado nem xarope para tosse, e não tem faltado nem tic-tac pro bafo, e nem remédio de gripe. Glória a Deus. Amo vocês. Amanhã, 10 horas, tem ao vivo. Vai ser outra palavra. Beijo, amo vocês. Diegão, fiquei muito feliz de te ver. Viu? Saudade de você querer ir no bar do Bigode, te dar um abraço e comer aquela parmejana que é a melhor de Taubaté. Beijos.